testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Guaratinguetá, Roseiro, Moreira César e Pindamonhangaba. Está comigo? Aonde você leu isso, pastor? Aqui, nos confins da terra. A gente não está no confim da terra, aqui não é o fim do mundo, pode ter certeza disso. Mas os confins da terra fala a respeito de todos os lugares. Então, se é para eu ser testemunha, pensa, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Deixa eu até organizar minha cabeça aqui para ver se eu... Não importa onde a gente estiver, a gente carrega esse poder explosivo e vai acontecer, independente se é Mantiqueira, né, que a gente está aqui. Pazinho. Eu sei tudo sobre Moreira, aleluia. Era só para ver se você estava esperto, tá bem? Aleluia. Não importa se é Pazinho, se é Mantiqueira, se é Castolira, ou se é o outro aqui do lado, IP, 1, 2, 3, 5, 10, não interessa. O Espírito Santo está conosco e algo vai ser realizado quando a gente está com Ele. Nós fomos empoderados, gente, para ser testemunha de Cristo. Testemunha do que Ele faz, do que Ele promove. A Bíblia diz que Ele, Atos 10, 38, diz que assim como Jesus andou por toda parte, realizando um monte de coisa, curando todo tipo de doenças. Se a gente vai ser testemunha disso, é porque isso vai operar na nossa vida também. Ninguém é chamado para testemunhar algo que não viu. Aleluia. Não é assim? Talvez vai ter um júri ali, teve um crime, chamar o Ronaldo que testemunha. E aí fala, o que você viu lá? Eu não vi, eu não estava lá. Eu falei, então você não serve para testemunha. Está comigo? Você não serve para ser testemunha. Mas esse poder está em nós para que a gente venha testemunhar, vivenciar esse tipo de coisa. A gente foi empoderado para isso. Em qualquer lugar. Não é só na igreja que Deus opera. Ele vai operar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você colocar a mão. A Bíblia diz que esses sinais acompanham, não o pastor. Se bem que se o pastor crer, vai acompanhar, lógico, né? Mas acompanham os que creem. Veja que não está classificado somente para um tipo de pessoa, ou definido para um cargo específico na igreja, mas a todos que creem. Ali não diz que ele tem que ter um cargo para crer. Ele só precisa ter fé o suficiente para crer. Como a gente disse outro dia, faz o fácil e Deus faz o difícil. Qual é o fácil? Botar a mão. E a cura? É Deus quem realiza. Nós somos somente esse ponto de contato. Amém? Aleluia. Olha, vamos lá, vamos continuar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos no capítulo 4 e no verso 13, aqui a gente pode ver, contextualizando isso, né, que Pedro, ele já tinha pregado. Pedro era um antes de Atos 2, e depois ele se torna outra pessoa. Antes de Atos 2, Pedro, se ele sacasse a espada, e a espada representa a palavra, era para matar. Não fala para mim que ele só quis arrancar a orelha do Malco, não. Ninguém tira uma espada para arrancar a orelha. É muito mais difícil acertar uma orelha do que o pescoço. Eu de verdade creio. Vão pegar Jesus e eu não vou deixar. Arrancou a espada e fep. É que o Malco deu aquela... Não, o servo de Malco, perdão. Deu aquela... Epa, tipo Matrix, sabe? E aí ele escapou e daí pegou na orelha. Então Pedro, antes do Espírito Santo, estava disposto com a espada para matar. Depois de Atos 2, desse empoderamento que ele recebeu, a gente vai ver que na primeira ministração dele, depois do empoderamento, 3.000 almas foram batizadas. Então a espada que antes era para matar, agora salva. Se uma espada, ele com uma espada de matar, ele tentou matar um e não conseguiu, com a espada de salvar, uma vez ele salvou 3.000. Então percebe que o que Deus tem para dar é muito maior do que o diabo para tirar. Por isso a unção é empoderamento. Se o Espírito Santo estiver em ação, gente, aquilo que foi perdido, tem muito mais coisa para vir do que ficar chorando pelo que passou. Então para de chorar o leite derramado. E eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o algo, eu prossigo. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu vou alcançar aquilo.
A Bíblia diz que esse texto, Paulo chega a dizer o prêmio da soberana vocação. Então é vocação, mas não é simplesmente qualquer vocação, é soberana e existe um prêmio. Aleluia. Não é à toa. Veja, olha o que mais desse texto que interessante. Atos 4,13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, aleluia, sabendo que eram homens iletrados, ou seja, incultos, não tinha faculdade, não está ligado à formação, diz assim, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O nosso comportamento vai demonstrar, vai ser reconhecido com quem que a gente teve. Aleluia. Era notável, ou notório, não sei agora a palavra que diz, qual que é certo? Enfim, tanto faz, você entendeu? Aleluia. Era notório, eu acho que é certo. Com quem Pedro e João esteve. Se a gente perceber, der a devida atenção, ficar atento a essas coisas, a gente vai começar a perceber que tem algo em nós, essa unção, e ela trouxe empoderamento, trouxe favor, e isso vai ser manifesto às pessoas e vai ser reconhecido pelas pessoas. Veja, eles sabiam quem era Pedro e João. Eram homens mesmo que não tinham feito faculdade, que não tinha pedigree, não tinha um currículo bom. Talvez nunca tenha dado certo na vida até aquele momento. Mas a unção, aleluia, foi na vida deles a ponto de ele se tornar uma pessoa intrépida, destemida. Ou seja, aquilo que antes da unção ele tinha medo e corria, agora ele ia para cima. O que hoje te assusta, com a unção, a gente corre em direção à coisa. Golias era um cara que todo mundo via e tinha medo. Davi, por saber que ele não ia na força do braço dele, mas ia em nome do Senhor dos Exércitos, a Bíblia diz que Davi correu em direção a Golias. Se eu reconheço a unção de Deus, eu vou em direção ao problema. Eu não fujo de problemas. Sabia? Essa é a diferença, sabia, de um búfalo e de uma vaca? Em uma tempestade a vaca foge da chuva. O búfalo ele vai em direção à chuva e o vento. Porque ele sabe que vai ser talvez penoso no início, mas aquilo vai ser rompido e ele passa e depois desfruta de tempo bom. Então a vaca, por mais que ela corra da tempestade, a tempestade ainda vem. O búfalo não, ele olha aquilo e fala, rapaz, já que tem que enfrentar é agora. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Sua semana vai ser extraordinária, gente. Sua semana vai ser a melhor semana que você já teve em nome de Jesus. Se a gente pega essas coisas... esses dias a gente estava falando... Eu costumo dizer nesse lugar, né? Se você pensa que você não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Em nome de Jesus, de verdade. Aí eu estava falando, o seu nome vai ser lembrado, o seu rosto vai ser mostrado. Eu creio que você vai receber Pix extras, aleluia. E aí a Emília me procurou, lembra, Emília, que você me disse, eu não lembro mais quantas semanas foi atrás dele, ela disse, pastor, o senhor falou aquele negócio de Pix, eu peguei aquilo e eu recebi mesmo um Pix, aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Não fica com inveja da irmã não, que você recebe o seu, em nome de Jesus, amém? E ó, recebe. Recebe. Veja. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus acrescenta, Ronaldo, na nossa vida enquanto a gente dorme. O que é isso se não a unção, o Espírito trabalhando para aqueles? Nunca se ouviu antes, o livro de Isaías diz, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Sabe, talvez a gente limita a nossa vida e o nosso ganho, a nossa capacidade ao salário que a gente tem, mas se a Bíblia diz que eu estou sendo acrescentado enquanto eu durmo, então quando eu deitar a cabeça nessa noite para dormir, eu não vou ficar preocupado, porque eu vou saber que eu estou sendo aumentado, promovido. Por quê? Só porque eu deitei e decidi confiar. Porque fé é a única maneira de agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. E tem gente que fica acordado de madrugada. Eu não sou contra orar de madrugada, pelo amor de Deus. Se você acordou,
foi no banheiro, aproveita e ora, aleluia. Ou se Deus te despertou na madrugada para orar, tudo bem. O problema é quando a pessoa fica a madrugada toda orando e a motivação dessa oração não é a fé, mas é a preocupação com o problema no dia seguinte. Então é preferível que a pessoa tenha confiança em Deus e deite e durma, porque essa pessoa que deita e dorme confiando em Deus, ela tem mais fé do que o outro que ficou a madrugada toda orando em preocupação. Porque Deus, ele se agrada de fé e não de preocupação. Então o que nos move é a fé e não a preocupação. Eu não vou a um lugar de oração por causa do problema. O que me move aí a um lugar de oração tem que ser a comunhão, tem que ser a posição de justiça que Deus que conquistou para mim, e não o problema que eu vou ter. Senão o que me motiva a falar com Deus é o problema e não o próprio Deus. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Vou continuar. Reconheceram o contato. Reconheceram que Pedro e João estiveram com a unção. Tiveram contato com a unção. Tem algo diferente nessa pessoa. É o mesmo Pedro. É o mesmo cabelo. Aleluia. Talvez a mesma roupa. A mesma voz. A mesma praça. O mesmo banco. Mas tem algo que aconteceu diferente aqui, aleluia. Então eu não posso ter, Ronaldo, a expectativa de um culto que vai ser o mesmo do que foi no passado. Se Deus vai fazendo de glória em glória, ficando cada vez melhor, então eu tenho que ter a expectativa de que esse culto hoje é o melhor do que eu já vivi até hoje. Esse culto aqui só perde para o próximo. Aleluia. Por causa do quê? Por causa da unção. Porque é Deus se movendo para me favorecer. Aleluia. Unção, outra definição. Deus te equipando com ferramentas que não temos. Então é a unção que me traz ferramentas para a realização de algo. E essas ferramentas eu não tinha. São ferramentas que eu vou utilizar que não estavam na minha bolsa. Mas que quando eu abro, aleluia, eu olho que está ali. Igual a bolsa do Gato Félix. Quem já assistiu esse desenho? Levanta a mão para me saber. Aleluia. Assistam com vergonha, acho que. Só porque o desenho era preto e branco, né? Não quer falar, né? Aleluia. Eu não assistia também não, era minha avó que via. Ela que me contava. Aí diz que tinha uma bolsa que o gato abria assim e tirava um monte de coisa lá de dentro. Sabe assim? A unção é Deus nos equipando com ferramentas que a gente não tem. Pastor, foi deixado algo para mim, foi colocado algo na minha mão, e eu vejo que parece muito difícil para mim, é algo que eu não vou conseguir realizar, eu percebo. Parabéns, foi Deus que te deu. Conte mesmo com a unção e a graça para a realização. Se Deus nos dá algo, ou uma visão, vamos supor que Deus te deu uma visão, e essa visão cabe no seu bolso, essa visão não é de Deus. Eita. Deus sempre vai te puxar para algo além de você. Porque a maneira de agradar a Deus é pela fé. Se Deus nos dá algo, uma visão de algo que o meu dinheiro pode comprar, que a minha capacidade humana pode alcançar, não é Deus. Uma visão que o homem consegue realizar sem Deus, essa visão ofende Deus. Aleluia. Aleluia. Ai, ai. Eu fico pensando, sabe? Aí depois que eu falo que já foi, e daí a palavra não tem volta, né? E aí eu penso, e é verdade, gente. As coisas, quando vem uma visão, você é inspirado para falar, para fazer algo, você pensa, mas é grande demais para mim. Mas Deus vai te dar equipamentos. E esses equipamentos, eles podem vir na forma de coisas ou pessoas. Não necessariamente você precisa fazer tudo. Lembra, nós estamos na igreja, que é o corpo de Cristo. É a junção dessas unções, dessa distribuição que Jesus fez de dons e talentos. Aquilo que nós somos muito bons em fazer,
o outro que está do nosso lado pode ser faltoso, e o contrário também é verdade. Então, por isso o corpo de Cristo é pleno e completo, porque aquilo que eu tenho falta, o meu irmão tem em abundância. Por isso se completa. Está comigo? Vamos lá. A gente viu agora há pouco, né, o livro de Atos, no capítulo 2, quando veio, né, esse empoderamento, que foi ali o dia de Pentecostes, né, e veio mesmo como um vento impetuoso, a gente vê isso no texto, de repente. Mas as coisas, às vezes, que acontecem assim, de repente, pode ser de repente para os de fora. Mas para quem está vivenciando o processo, às vezes não é tão de repente assim. A gente sabe o que a gente passou. Está comigo? Como diz aquela canção. Quem me vê assim, não sabe o que eu passei. As escolhas que eu tive que fazer. Aleluia. Né? Você só vê às vezes os louros do negócio, mas não vê as decisões. Então, de repente veio. De repente, quem é esse menino que agora é governador do Egito? De repente, você pode acordar numa prisão e dormir em um palácio. De repente aconteceu isso para os de fora, mas para José, ele sabia o processo que ele passou. Esse processo de obediência. Então, quando o Espírito Santo veio sobre e empoderou essas pessoas, trouxe esse poder dunamis, né, para a vida desses discípulos que estavam ali reunidos, entenda algo. Jesus disse em Lucas 24:49, ele disse assim: ficai em Jerusalém. Pastor Marcos Paulo disse algo hoje de manhã, e eu achei interessante. Eu acho que não é a frase dele, que eu esqueci quem que falou, mas eu anotei aqui que foi dele, porque eu ouvi da boca dele, então você fica como se fosse ele falando, tá bom? A tua obediência cria uma atmosfera de promoção. E eu vou te provar isso pela Escritura. A tua obediência cria uma atmosfera de promoção. Então, a gente costuma dizer nesse lugar, o lugar da obediência é o lugar da provisão. Quem está entendendo alguma coisa aqui hoje? Sabia que quem está lá no departamento infantil agora, porque estava escalado hoje para isso, está recebendo a mesma porção de quem está aqui no culto? Mesmo não ouvindo essas coisas? E não é porque ela vai ouvir no YouTube depois, mas é porque a pessoa está no lugar da obediência. Não dá tempo de eu ir lá não, mas tem um texto que quando Davi foi para a guerra, tinha algumas pessoas que já estavam batalhando bastante, e aí disseram para ele: Davi, rapaz, peça aí, não vai dar para eu ir não, cara, eu tô mal, cara. Aí Davi disse para ele: não, fica aí de boa. E aí a gente vai. Aí tinha alguns que acharam ruim e falaram assim: não, a gente vai para a guerra lá e vocês vão ficar aqui, então vocês não vão ter direito aos despojos também. Aí Davi disse assim: não, negativo. Tanto os que ficarem guardando as bagagens, quanto os que forem para a guerra, receberão a mesma quantia. Aleluia! Então, talvez a gente pense que o cumprimento de uma escala, estar em um lugar, e quando eu digo o cumprimento de uma escala, eu não estou falando propriamente de um culto especificamente, mas na sexta em uma limpeza, em um ensaio, por exemplo, ou algo determinado que foi colocado para a gente fazer na igreja. Aquele lugar da obediência é que promove para mim um ambiente de promoção. Veja, o que aconteceu em Atos 2 foi profetizado, né, de forma inspirada pelo profeta Joel, e ele disse lá em Joel 2:28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Essa é a profecia, a promessa. O cumprimento da promessa está onde? Em Atos 2, no verso 16, quando aqui eles já receberam. Pedro então vê todo mundo ali caído, as pessoas acham que eles estão embriagados, mas eles estão cheios do poder de Deus. Pedro então se levanta naquele lugar, aleluia. Então alguém já pode até questionar: pastor, eu não acredito nessa coisa da pessoa cair no espírito. Se não fosse de verdade isso, Pedro não precisaria se levantar, ele já estava de pé. Amém?
A Bíblia diz que Pedro se levantou e foi explicar para aquelas pessoas que eles não estavam embriagados. Pedro disse assim no verso 16 de Atos 2. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. E Pedro tinha dito, eles não estão bêbados não. O que está acontecendo aqui, gente, o profeta Joel já tinha dito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, E ele cita exatamente o mesmo texto que a gente leu aqui de Joel. Quem está comigo até aqui? Agora então entenda isso, pelo amor de Deus. Joel 2,28 é a promessa. Atos 2, 16 e 17 é Pedro explicando o que aconteceu ali, o cumprimento da promessa. Agora, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe uma coisa que muito crente não desfruta e por isso não chega no cumprimento da promessa, que é a obediência. Obediência a quê, pastor? A Lucas 4,29. Percebe? O fato de alguém ter uma promessa não significa que essa pessoa vai desfrutar do cumprimento daquela promessa. Alguém carrega a instrução divina para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Joel disse de forma inspirada pelo Espírito, vai acontecer, Aline. Vai acontecer que nos últimos dias vai ser assim, assim, assim. E aconteceu de fato. Mas não aconteceu para todo mundo, Ronaldo. Aconteceu somente para aqueles que estavam atentos à instrução que Jesus disse. O que Jesus disse? Fica em Jerusalém. Ou seja, tem um lugar, e esse lugar eu digo lugar geográfico, em que você deve estar para o cumprimento da promessa. Se eles não tivessem no lugar geográfico, em Jerusalém, a promessa que aconteceu ali não aconteceria em outro lugar. Por isso que tem muito crente que diz, não, eu tenho uma promessa, mas por que não aconteceu ainda? Porque até hoje não foi obediente de estar em um lugar. E o lugar da obediência é um lugar de promoção, de crescimento, de avanço, de mais. A frase aqui que o pastor Marcos Paulo leu, a tua obediência cria uma atmosfera de promoção. Aleluia. Quem está entendendo até aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei, eu estou percebendo vocês com uma cara de obediente agora. Aleluia. De repente assim, eu estou tão obediente. Aleluia. Eu vou estar naquele lugar. Aquele lugar que Deus determinou para eu estar. Veja, sobre a unção, é interessante que a unção, gente, ela pode ser recebida, a gente pega dessa unção de 3 maneiras: ambiente, associação e influência. Então, o ambiente em que nós estamos é um ambiente favorável para que a gente receba dessa unção. Associações. Quando a gente se associa com alguém, fica próximo de alguém, a gente vai receber do que aquela pessoa carrega. Então o que a pessoa tem vai ser transmitido pela associação. A associação é igual elevador, nunca deixa a gente no mesmo andar. Ou vai te levar para cima, ou vai te levar para baixo. Sempre a gente vai receber das associações. Aleluia, está comigo? Pode ver, a pessoa, ela fala porta, porco e carne. Se ela ficar, sei lá, morando no Rio de Janeiro lá, ela volta com X. Por quê? Porque, né? Oh, aleluia. Pegou daquilo, do sotaque daquela região. Quando vê já está falando igual, quando vê já está, porque o ambiente promoveu, de tanto ouvir aquilo. Então, algumas pessoas às vezes fazem a ideia de que eu não preciso estar em certos lugares para eu receber de Deus. Veja, se a pessoa não pôde vir ao culto por um impedimento, sei lá, saúde, a gente vai crer que vai ser curado, ou trabalho, alguma coisa aconteceu que ela não pôde vir, tudo bem, houve um impedimento, então graças a Deus pelo YouTube, algumas coisas acontecem para favorecer essas pessoas. Mas aquelas pessoas que não vêm por decisão, é esse que é o descumprimento da palavra.
E o ficar em casa é desobediência. Vamos lá. Quem aqui já foi em Cancún? Ou Acapulco, a Praia do Chaves? Ninguém foi? Mas eu tenho certeza que se você pegar agora e acessar o YouTube aqui e colocar ali, Cancún, a Praia do Chaves, você vai ver como é. Talvez vai conhecer ali os quiosques que tem perto. E provavelmente o que vai ser mostrado ali vai ser um dia de sol, de calor, coisas bonitas. Mas então eu tenho a possibilidade de conhecer Cancún pelo YouTube. Você pode até achar que conhece, mas você não foi molhado por aquela água. Você não recebeu daquela maresia. Você não pisou na areia. Você não está com o short cheio de areia também, aleluia. Você sentou ali. A sua pele não está queimada do sol. Unção só se recebe no ambiente. É muito bom a gente ver um culto pelo YouTube, as coisas. Eu mesmo sou muito alcançado por outras igrejas, outros ministros, outras coisas. Está tudo bem, mas a gente não podia estar lá. Então é lícito a gente receber daquela forma. Mas em um ambiente onde Deus determinou que eu esteja e eu decido não estar e achar que eu vou receber da mesma maneira, não vai. Porque é como ir para a praia online. Nunca é a mesma coisa. Mas não é. Pede para alguém agora, vai chegar, né, final do ano, em nome de Jesus, janeiro, fevereiro, eu sei que algumas pessoas vão, e pastor, quer ir? Vai mesmo, não tem problema não, agora tem Verbo da Vida lá em Ubatuba, aleluia. Se vai na igreja lá também, em nome de Jesus. Passa até o endereço para você, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Chega lá, marchando, o povo mais feliz da terra, aleluia. Chegamos aqui em Ubatuba, aleluia, glória a Deus. Agora, duvido que se eu falar para a pessoa, não, você vai para a praia, não vai não, assiste no YouTube. Nunca vai ser a mesma coisa. Unção também. Como eu disse, outra definição de unção. Pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. Mas pastor, eu era improvável, eu não me via capaz para isso. Pode saber, então graças a Deus é você mesmo. Porque a gente vai contar com a unção para a realização disso. Sabe, gente, eu posso falar por mim. Quando falaram para mim que eu era pastor, lá em outro lugar onde eu tinha pavor disso. Comecei a aceitar essas coisas quando eu cheguei no Verbo da Vida. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Aleluia. Não entendi. Não entendi agora. De verdade, mas tudo bem. Você pode achar que não, mas sou. A Maria está aqui de prova. Não é verdade, Maria? Obrigado, aleluia. Não, é verdade, gente. As primeiras vezes que eu ia falar em público, até a boca seca, a mão fica gelada. Quem aqui nunca, né? Planeja falar algumas coisas, quando chega na hora não sai nada daquilo, aleluia. Né? Eu me lembro quando eu vim para esse lugar, há 7 anos atrás, gente, tinha culto terça, quinta e domingo. Era só eu que ministrava. E aí, 3 meses depois, já tinha acabado todos os meus exemplos. Cessou. Eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço? Acabou os exemplos, acabou as coisas, eu vou tirar da onde? Da graça, da unção, a apostila do Rema, vai ler, vai estudar, vai se disponibilizar para a unção. Porque a unção também, ela não substitui o preparo. Ela potencializa. Aleluia. Eu não posso dizer também que não, então eu não preciso orar, não preciso estudar. Eu venho aqui e a unção vem sobre e o negócio acontece. A gente precisa entender algo sobre a unção. Se é o Espírito Santo em ação, todas as vezes que alguém está sendo usado, né, essa expressão pode dizer, né, você usado por Deus, não é mérito do vaso, mas é mérito de quem usou. Então, às vezes, a gente pode até ver, às vezes, alguém que tem uma vida não tão muito bem assim, duvidosa, né? Vamos dizer assim, mas pastor, por que eu tenho fulano lá que eu conheço? O bicho é safado. Mas ele orou e a pessoa foi curada. Como que pode isso?
Sabe por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus, em sua misericórdia, Ele quer alcançar as pessoas. Então a unção vem sobre, passa pela pessoa e alcança a pessoa. Mas o mesmo Espírito que vem e alcança o povo, julga o vaso. Ele, se não tiver correto, ele vai sofrer as consequências. Entenda, Deus disse para Moisés, fala com a rocha agora. Moisés fez totalmente diferente, bateu na rocha, mas mesmo assim saiu a água. Por quê? Por causa da misericórdia ao povo. O povo não podia morrer de sede. Então, independente do vaso, se ele está ali ou não, vai acontecer. Agora, depois o que vai acontecer com aquele vaso de ser julgado de estar ali, aí é outra questão. Mas o Espírito Santo vai vir sobre. Por isso que naquele grande dia, gente, entenda, algumas pessoas vão chegar até Jesus e vão dizer assim, Jesus, mas eu curei, eu realizei coisas em seu nome. Aí Jesus disse, eu não te conheço, afasta de mim. E aí, porque esse argumento, em outras palavras, Jesus estava dizendo isso para as pessoas. Esse argumento que você usa de ter curado em meu nome, está tudo bem, mas aí eu estou reconhecendo o meu nome e o poder que vem sobre você. Isso eu reconheço, mas eu não reconheço você que está torto e usando o meu nome. Então não queira chegar para Deus mostrando o que Ele já tem. Então, pastor, eu já fui usado, parabéns. A mula também, aleluia. Então, se a gente está sendo usado por Deus, a gente já está ali na mesma prateleira que a mula. Entenda, unção é o Espírito Santo em ação, mas unção é uma capacitação divina. Não adianta bater no peito e falar, eu sou ungido. Você é, mas não é mérito seu, porque a unção vem pela graça. Nossa, gente, acho que eu vou chamar o grupo do louvor para cá, acho que eu já falei demais pro meu tamanho. Mas quem está entendendo alguma coisa aqui? Eu já vou terminar já. Em nome de Jesus, aleluia. Haha. Meu Deus do céu. Eu poderia falar de a unção vindo sobre Arão para realizar. Eu poderia falar sobre 2 Coríntios 3,6, que Paulo diz que a unção habilitou ele para ser ministro. A gente poderia citar Bezalel, que um homem que foi ungido para habilidade. Deus deu para ele inteligência, conhecimento em toda a obra para a construção do templo. Então, veja, a unção veio sobre aquela pessoa para a realização de algo, não somente coisas do púlpito, entende isso? E o livro de Êxodo, no capítulo 31, no verso 2 e 3, diz, olha que interessante esse texto, diz, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então a unção veio para aquela pessoa, não para a realização de algo do púlpito, mas para a construção do templo. Não pense então que só porque a gente está realizando coisas daqui, que só aqui que a unção vai se mover. Mas a unção se move também, onde a gente está, em qualquer lugar. Não é isso? Outro dia eu citei o exemplo da Cris, que ela, sempre fez aí os cartazes, inclusive esse aí, aleluia, top, bonito, outros que a gente vê que posta lá no grupo. Eu me lembro dos primeiros, não eram tão bonitos. Mas você sabe, você mesmo falou, Cris? Mas a disponibilidade do coração de fazer foi fazendo com que o negócio fosse melhorando. E aí um dia ela disse assim, não, eu sou formada na faculdade da graça. Eu pensei, uau, é exatamente isso mesmo. A gente entender que a graça vai me capacitar. A unção de Deus está em mim, mas ela vem sobre mim para a realização de algo. Agora, entenda algo sobre a unção. Marcos, no capítulo 14, no verso 3, diz assim, uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro. O livro de João, no capítulo 12, no verso 3, diz assim, e encheu-se toda a casa com o perfume. No Antigo Testamento, a unção era mesmo
o ponto de contato, e era por um óleo, né? Eu não tenho tempo de falar tudo, mas não era qualquer óleo, tinha uma maneira específica de fazer esse óleo, de produzir esse óleo. E aqui nós vemos um óleo preciosíssimo. A Bíblia chega a dizer que era equivalente a 1 ano de salário daquela mulher. Isso me faz pensar que para adquirir a unção sempre vai haver um custo. A unção, Deus dá mesmo as coisas de graça, mas para que a gente venha aumentar na unção, precisa ter um custo na nossa vida. Agora veja, o fato de essa mulher ter quebrado o vaso, a Bíblia diz no livro de João que o perfume encheu toda a casa. Então, quando um vaso, e nós somos comparados, a um vaso, quando o vaso é quebrado, quando é tirado do vaso, cheio de si, cheio de razões, cheio de cálculos. Sabe, Ronaldo, quando a pessoa chega, eu sei, eu já fiz, é assim, é assado, é cozido. Não, deixa eu te dizer, o vaso precisa ser quebrado. Somente quando o vaso é desfeito das suas próprias habilidades e reconhece Deus, é que esse perfume consegue alcançar a casa toda. O problema é quando o vaso não é quebrado. Quando o vaso não é quebrado, a gente consegue derramar do perfume em gotas, em poucas quantidades. E então o perfume não enche toda a casa, mas só enche o lugar ou o cômodo específico. E geralmente esse cômodo vai ser cheio do lugar onde a pessoa está. O que é isso? Egoísmo. É alguém que até derrama unção, Ronaldo, mas em níveis baixos e pequenos, desde que eu seja favorecido com aquilo. Quando o vaso é quebrado, se derrama e alcança outros níveis, vai perfumar, se assim pode falar, pode isso? Vai perfumar outros ambientes, então outras pessoas, que eu nem sei quem são talvez, que nem são da minha esfera, na minha panela, se é que tem, mas não deve ter, em nome de Jesus, mas porque eu fui quebrado, porque foi tirado de mim uma razão, agora essa unção que está em mim pode alcançar outros. Sai o egoísmo, sabe? Não, pastor, eu estou disponível, mas até aqui, desde que não me quebre. Sou eu que decido quando eu tiro a tampa. Sou eu que decido quanto é derramado. Ou até borrifado, né? Pss, pss. Até porque não espirra muito. É caro. Uma vez eu tive a infelicidade de quebrar um perfume da Maria, lembra? Aleluia. Eu não sei, porque às vezes eu pego o meu e espirro nela, assim, né? Só de provocação mesmo, que eu quero ver ela brava. Aí eu vou lá e espirro nela assim, né? Pss. Aí ela, para, que é perfume de homem, menino, isso aqui, né? Aí ela foi fazer isso em mim sem eu ver. Eu dei um ninja nela assim, rapaz. Bem na hora que ela chegou, né? Eu fiz, não, você levei um susto, né? Porque eu pensei que ela ia bater em mim. Mas cadê ela? Não vai bater, né? Mas, sem querer, né? Lógico. Aí eu tirei assim, quando eu vi, bateu o perfume na mão dela. E aquele vidro de perfume caiu no chão. Mas, gente, parecia que o mundo estava em câmera lenta. Porque ele não caiu e espatifou. Ele caiu assim, e eu, não. E aí ele bateu assim, ó. Pau. Ele não caiu, não quebrou de primeira. Pau. O mundo parou naquela hora. E a cabeça gira muito rápido e eu pensava, a Maria. E de repente, na terceira volta, e eu disse, Maria, vamos ver pelo lado bom. Na época a gente tinha o Moisés ainda, né, o cachorro. Eu peguei o Moisés, deitei ele, esfreguei no chão assim. Eu falei assim, não existe cachorro mais perfumado que o meu. Oh, aleluia. Encheu-se toda a casa. Sem limitação. Porque o vaso foi quebrado. Porque o vaso foi desfeito dos achismos. O vaso foi desfeito daquilo que ele colocava como prioridade. Quem está comigo? Aleluia.
Todos os que são ungidos, eles realizam coisas. E quem não é ungido fica enciumado com quem é e está se movendo. Saul, ele era ungido rei, perdeu a unção porque a unção tinha ido para Davi, porque ele tinha feito coisas erradas. E porque ele perdeu a unção, ele ficou enciumado com Davi e passou a atirar lanças no ungido. Mas a unção que estava agora em Davi nunca ensinou Davi a revidar as lanças. A unção não nos ensina a revidar. A única vez que Davi atirou foi com um propósito. Foi para acertar a cabeça de um gigante. A unção, ela vai trazer, Ronaldo, essa capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado. Joyce Meyer disse algo interessante. Ela disse assim: a unção te faz fazer o que é sábio, não o que é emocional. Aleluia. Você pode ficar de pé e eu vou encerrar com esse texto. Com esses, né? Deixa eu colocar no plural. Melhor, né? Porque se você fica de pé, o grupo de louvor chegou, você já pensa, está acabando, aleluia, entendeu? Já muda a configuração do negócio, e aí você até recebe, mas pensa. É possível, gente, as pessoas decaírem na unção, começarem bem, mas no decorrer das coisas, Ronaldo, a familiaridade com o serviço e com as coisas faz levar de uma forma leviana as coisas. Sansão era ungido. A mãe dele fez um voto de que ele seria nazireu. O que é isso? Ele não poderia cortar o cabelo, tocar em coisa morta e beber bebida forte. As pessoas acham que Sansão perdeu a unção quando ele cortou o cabelo. Não. Ele perdeu a unção desde o primeiro dia que ele bebeu bebida forte. E aí o que aconteceu? Ele bebeu aquilo e mesmo assim, com uma queixada de burro, uma capacidade sobre-humana veio sobre ele e ele derrotou não sei quantos homens. Mas ele já tinha pecado. Mas o fato de ele ter pecado e ainda Deus estar operando na vida dele, ele achou que não tinha nada a ver. Então aí o que ele faz? Vai e desobedece novamente. Toca em coisa morta. No caso lá, era a carcaça de um leão. E continua operando. Continua Deus se movendo através da vida dele. E as pessoas pensam, poxa, o pastor às vezes cobra santidade, cobra de um departamento, a gente lê um livro. O que tem a ver ler um livro? Eu não vou precisar do livro, sabe? Se é uma capacidade sobre-humana, a unção, uma das definições é a gente fazendo coisas naturais, mas operando em coisas sobrenaturais. Aleluia. Um exemplo aqui é isso, os músicos, notas saindo dos instrumentos, notas ungidas. Qual é a diferença de um músico da igreja e de um músico na balada? A unção. Porque o que eles fazem é tocar o mesmo instrumento, mas aqui na igreja, por causa da unção, por causa do que ele carrega, esse instrumento, essa nota que sai do instrumento, promove cura. Aleluia. Na balada não. Pode ser o mesmo instrumento, pode ser talvez a mesma nota, mas são coisas naturais sendo operadas, mas o que flui é o sobrenatural. Isso é a unção. Então o que acontece? Sansão acha que não tem nada a ver. E aí fala para a menina lá, para Dalila: não, pode cortar o cabelo, não vai dar nada. Eu não tenho tempo para ler não, mas eu aconselho você a dar uma olhada depois lá em Juízes 16:20, que diz que depois que ele já tinha cortado o cabelo, ele diz: eu vou lá e vou enfrentar de novo. Olha o que aconteceu, ele nem percebeu que o Espírito não estava mais com ele. E esse é o meu cuidado, Ronaldo. Que a gente não chegue a um nível de crente e fazer as coisas no automático e nem perceber que o Espírito não está mais. Imagina vir para um culto e a gente nem perceber que Deus não veio. Por isso o nosso nível de temor tem que aumentar. Tem que subir.
tem que subir, gente. Tem que haver uma atmosfera de respeito, de honra ao que Deus está fazendo. E como eu disse, a atmosfera de honra e respeito, não estou falando somente de silêncio, mas de reconhecimento ao que Deus está propondo para aquele momento. Como eu já disse, em um momento de celebração, é irreverência não celebrar. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 16:3 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Falando quando Davi foi ungido. Lembra? A unção cresce, nós somos ungidos no meio dos nossos irmãos. Davi foi ungido no meio dos irmãos. Você quer crescer em unção? É aqui, no meio dos irmãos. E aí diz: e daquele dia em diante o Senhor se apossou de Davi. De hoje em diante você vai ser outra pessoa. De hoje em diante minha atitude em relação às coisas será diferente. De hoje em diante, por causa da unção, eu penso diferente, eu falo diferente, eu vou agir diferente. E por causa disso algo acontece. 1 Samuel 10:6, agora falando de Saul, diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará, e vai passar a falar inspirado, vai passar a agir inspirado, e com eles, e tu serás, nós seremos, como esse texto diz, mudados em outro homem, em outra mulher, em outra pessoa. De repente, aleluia, pode ser de repente para os outros. O que a espada matava, agora converte 3.000. O que de repente alguns não viram. Ou não, você não era assim, mas você está diferente. Foi mudado em outra pessoa. Pode ser de repente para os outros, mas eu sei, por causa do reconhecimento da unção. Eu sei por causa do reconhecimento do que Deus está fazendo naquele lugar. Então eu decido estar naquele lugar, naquele ambiente, onde a unção vai ser promovida, onde eu vou ser impactado com aquilo. Aleluia. Isaías 10:27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Há outras definições, outras traduções diz gordura, mas aqui é a unção que está falando. Em nome de Jesus, você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos, nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar. Aleluia. Pai, obrigado por essa unção disponível nesse lugar, Pai. Unção que despedaça o jugo. O que era difícil, o que era pesado, hoje se torna leve, Pai, para a minha vida, por causa da unção. A unção hoje, Pai, despedaça a impossibilidade. A unção hoje despedaça a incapacidade e me coloca, Pai, em movimento, e me coloca em um lugar, Pai, aonde eu vou me mover, aonde eu vou operar coisas, Pai, que sim, eu sei, eu reconheço que eu era o improvável, eu reconheço que eu era o impossível, mas eu estou hoje, agora, disponível para o que Deus pode fazer. Então eu estou acessando essas ferramentas, eu estou equipado com essas ferramentas. Hoje eu estou pronto para operar o mais que Deus vai trazer para esse lugar. Hoje eu estou me disponibilizando para Deus realmente poder contar comigo nessa etapa nova em que nós entramos. Oh, aleluia! Era pesado, vai ficar leve. Era difícil, vai ficar fácil. Era faltoso, vai ficar em abundância. Era doente, vai ficar em saúde. Era improvável, mas hoje só podia ter sido ele, não tinha outro melhor não. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Maior do que pedimos, além do que imaginamos. Oh, aleluia! Sim, Pai. Aleluia. Mais.
Aleluia. Graça abundante. Aleluia. Colheitas abundantes e contínuas. Mais do que a gente pode pensar. Além do que a gente pode imaginar. Oh, aleluia. Portas que eu não imaginei. Coisas que eu não pensei. Eu não calculei. Eu não esperava. Mas chega. Vem sobre a minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Muito maior. Muito além. Oh, aleluia. Ei, haha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pode continuar aí mais baixinho, por favor. Filipenses no capítulo 3 e no verso 8, para ser bem exato. Paulo ele disse algo interessante. Ele disse algo assim: tudo que eu já conquistei, gente, eu considero como perda. Eu considero como refúgio por causa de Cristo. Essa palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Essa palavra Cristo significa o Messias, o enviado ou o ungido. Aleluia. Então Paulo ele disse: eu considero tudo como perda por causa da unção. Ele diz: para mim a coisa mais valiosa que eu posso ter é a unção. Não importa todos os títulos que eu já recebi, não importa todas as conquistas que eu já tive, mas a unção pode me promover coisas muito maiores do que essas que eu consegui pela força do braço ou pelo intelecto. Eu considero como perda. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, fazer um convite. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que você venha para cá, porque a gente possa orar por você. Sabe, outra coisa, talvez você esteja aí e pense: pastor, eu queria que você orasse por mim. Talvez porque você veio com essa intenção, com esse desejo, está tudo bem. Talvez porque você pense: eu nunca recebi uma imposição de mãos do pastor ou de alguém, mas eu tenho esse desejo, eu gostaria. Lembrando que a unção é transmitida, aleluia. Uma das maneiras é por imposição de mãos, esse contato, esse ambiente, aleluia. Então, se você tem esse desejo, eu tenho essa direção, aleluia, você pode vir para cá enquanto o grupo de louvor vai cantar de novo, e aí a gente vai orar por você em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu sei que tem gente, pode vir. Não fique com vergonha não. Aleluia, isso. Abre a porteira, dona Glória, é isso mesmo, aleluia. Mas, irmão, sabe, uma das coisas que nesses dias eu estava meditando nessa palavra, e o pastor nem combinou nada comigo de tirar dízimo e oferta hoje. Eu só perguntei para ele ali no cantinho: pastor, como vai fazer? O senhor vai tirar dízimo e oferta no final ou no começo? Ele falou: é mesmo, rapaz, então é você. Falei: eita Deus. Sabe, irmão, e um exemplo assim que faz uns 10 dias que eu estava assistindo um programa, e um pessoal
reunindo uma tradição, acho que é no Paraná, se não me engano, na memória. Várias famílias se reuniam, ia num território, no terreno de outro e preparava, sabe, a terra para um plantio. E era várias famílias, sabe, todo mundo, eles levavam seus cavalos, seus boi, aquele negócio de arar a terra, né? Você viu? E ainda assim, eu comecei a ver aquilo lá e o Espírito Santo ministrou. Este é o meu povo, quando se reúne para salvar ou fazer a minha palavra acontecer. Sabe, e uma dessas movimentos, Deus colocou o dízimo e oferta. Sabe, amado, quando a gente se une, não importa. Você via lá a família, né, Bel, mais simplesinha, com um boi só, outros com 3, 4, outros com 2, outros com 10. E todos pegando aquilo assim e ia embora assim. Eu fiquei impressionado, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo ali. Aí a repórter perguntou para o senhor assim: é difícil fazer isso? Ele falou: não, é fácil. Só se você gostar do que você está fazendo. Só se você querer mesmo fazer isso. Ela falou assim: posso tentar? Eu falei: pode. Ela foi meio metro. Não, para mim não dá. Assim é muitos crentes dentro da igreja. Começa e vai e para. Aí não acontece nada, não acontece alguma coisa na vida dele. A pergunta vem: onde está o meu Deus? E Deus fala assim: eu sempre estou aqui, filho. Sabe, e o culto de hoje, Marcos Paulo, né, o pastor Marcos Paulo pregando ali, falou assim: a obediência traz as bênçãos. Eu falei: uau. Sabe, diante dessa palavra, e 3 palavras foi surgindo desse versículo muito conhecido por todos aqui: não andeis, buscar e trazer. Primeiro versículo, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, enquanto haveis de vestir. Sabe, amados, e voltando naquele programa, eu vou olhando assim, e no final do dia, assim, a repórter chegou no pessoal de novo, perguntou: e aí, foi bom para você? Foi bom. Vai ser melhor ainda quando a gente voltar aqui para receber a colheita, e aqui vai ter uma grande festa. Aleluia, meu irmão. Aí vamos lá para o segundo versículo. Está onde? Muito conhecido. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção e sem medida. Aleluia. Sabe, foi a frase do agricultor que falou: o melhor vai ser no final, quando a gente vai que colher tudo que a gente plantou, e depois vai haver festa. Sabe, amados, e a mesma palavra, e é de qualquer jeito? Não. Vamos lá. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amados, a câmera passava nas famílias assim, não tinha ninguém com cara fechada, ninguém reclamando, só dando risada e dando graças a Deus, porque ele estava ali fazendo um sacrifício, que no final daquilo lá ia trazer alegria. Isso é dízimo e oferta. Sabe, querido, no começo
parece ser assim, nossa, o dinheiro vai sair do meu bolso, mas não sai da sua vida. E no final, a festa. Sabe, querido, é bom demais você andar com pessoas que têm unção. Eu falo pro meu pai espiritual aqui, sabe? Eu estava até conversando com o Dedé, o André, que hoje nós chamamos de Dedé ali, um carinhoso, o quanto a gente admira o Senhor, pastor, pela sua fé, pela sua determinação, porque o processo que ele pegou aqui no começo dessa igreja, eu acho que alguns não iam aguentar não. Sabe, o que motiva a gente estar aqui todo dia, estar aqui todos os domingos e pegando firme essa visão, é esse casal. Sabe, querido, não é fazendo menção, está fazendo. Ele não precisa disso, porque quem abençoa ele não é eu, Ronaldo, é o nosso Pai Celestial, Deus. Sabe, querido, quando você está numa unção, quando você fala, acontece. Sabe, querido, faz uns 20 dias, né, amor, a gente foi num casamento, e eu brincando com outro casal, eu olhando para ele assim, ele falou: Ronaldo, não olha para mim não. Eu falei: o próximo casamento é o seu. Ele: sai para lá. Ainda brincou comigo: tá amarrado. Qual que foi o convite nós recebemos ontem, bebê? O dele. Ele falou: você profetizou, agora no meu casamento você vai orar. Eu falei: eu vou com o maior prazer. Sabe, irmão, isso é a unção com quem você está se associando. Eu me associei com o meu pastor, com esse grupo aqui, ó. Ontem, 8 horas da noite, nós estávamos fazendo o que aqui, amados? Ensaiando e limpando a igreja. Tem que ver que tempo precioso, né? A gente dá risada, tira sarro. A gente podia estar numa pizzaria, podia fazer isso. Não, estava aqui reunido com pessoas cheias de unção. Quem não conhece o Felipe aqui? Você se aproxima desse menino. Fica meia hora perto dele. Esse caboclo aqui, ó. Parece que é quietinho. Fica meia hora perto dele. Essas duas mulheres aqui, fantásticas. Chega perto. Associação. E estamos expostos. Tem pessoa que é para estar sentada, não é para estar. Tem pessoas que é para estar aqui, ó. E vai estar, em nome de Jesus. Eu creio. Vamos sair da caverna. Ó, tem mais tempo não. Aleluia. Quem precisa de um envelope, os diáconos vai estar passando. Você que precisa da maquininha, tem a maquininha no fundo. Precisa do QR Code aqui também. Só não esqueça, quando fazer pelo Pix, mandar o comprovante para a Aline. Está ali. Mas, meu querido, toma posse. Toma posse naquilo que Deus colocou na sua mão hoje. A unção. A unção não é sua, é dele. E vai ser cobrado. Amém, meus queridos? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, por cada dizimista, cada ofertante nessa casa, Pai. Que, Senhor, nessa noite eu creio que a Tua palavra diz que o Senhor vai abrir a janela do céu, meu Pai. Está abençoando aquele que precisa, meu Pai. Aquele que precisa de uma porta de emprego. Aquele que precisa comprar. Aquele que precisa vender. Aquele que precisa ser alcançado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo, meu Pai, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. A unção, a graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode estar trazendo, meu irmão. Em nome do Senhor Deus Jesus. é bom, gente. Só vou dar alguns recados pra gente encerrar, tá bom? Então, quinta-feira a gente tá de volta às 8 da noite. Quinta-feira não é café com leite, tá bom, gente? Venha para o culto. O mesmo Deus de domingo é o Deus de quinta também. Depois a gente tá de volta no domingo, às 9 da manhã sempre, né? Todo mundo tá super convidado para ir no Fortalecendo a Visão lá em Guará, às 9 da manhã. E a gente tá de volta com o culto da família às 18 horas. A gente tem um vídeo aí para passar, tá no esquema aí, da conferência de mulheres. Deixa passar o vídeo, eu já falo já. Acho que pode até apagar a luz. Ah, não, tá apagado também. Aleluia. Ah.
que as pontes, ela tem um propósito, ligar a gente a um lugar e outro. Pontes, elas podem ser construídas e destruídas, certo? Hoje nós estamos destruindo essa ponte que te levava para a tristeza, que te levava para o passado, um passado que te rouba, um passado que mina as suas forças, que rouba você. Você sabe qual é o maior perigo da desonra? Intimidade. Quando você é íntimo demais com uma pessoa, você trata ele com desonra. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso pode roubar de você o milagre que você está precisando. Conte que Ele te levantou do leito da enfermidade. Conte que Ele tem sido seu pastor e nada tem faltado. Conte isso. Não se preste ao papel de secretária de Satanás, de estar lá em zap, em mídia, divulgando, propagando a vida alheia. Mulheres que se ocupam da vida alheia não estão alinhadas ao propósito, se esquecem de cuidar da própria vida. É por isso que mulher fofoqueira não prospera. Ela pode morar em Dubai, tomar café com ouro, ela não prospera. Entra por uma mão e escorre pela outra. Então vai acontecer sexta e sábado lá na igreja de Guaratinguetá. Você, mulherada, em nome de Jesus, vá para esse lugar, que é um lugar onde a unção de Deus vai ser liberada mesmo para aquele lugar. Se eu não me engano, mês passado ou retrasado, teve um negócio lá, né, das meninas. Quem foi que levanta a mão para saber? Foi bom ou não foi? Então vale a pena, pensa. E é de glória em glória, níveis maiores, né? Então se foi bom lá, vai ser melhor esse. Então vá mesmo, procura aí a Maria, que ela vai te dar maiores informações. Eu quero chamar para cá os aniversariantes, e para que a gente possa orar. Vale aniversário de casamento também, tá bom? Eu sei que tem uns nomes aqui, tem a dona Tereza, tem o Felipe, que é hoje, aleluia. E tem o Silvio, tem a Amanda, não sei se ela está aí, né? A Amanda não está? Tá bom. Quero fazer menção do Marco também, né? Que fez aniversário, foi dia 8, eu acho, se eu não me engano. Pode vir para cá, fica aqui. E aí, eu também fiz, aleluia, dia 10. Dia 11 eu também fiz de casamento, né? A gente fez 19 anos, né, Maria? Então, aleluia também, então a gente também recebe. Enquanto eu desço aqui para a gente orar por eles, eu quero, de verdade, do fundo e do raso do meu coração, eu quero agradecer vocês por pegar junto, por estarem ali no lugar, sabe? O pessoal da limpeza, a gente chega aqui, está tudo no esquema. O pessoal da mídia hoje, algumas coisas não deu certo, mas se vira, corre, faz, movimenta. O pessoal do louvor, a gente faz, não é o ideal, eu sei que falta algumas coisas, mas a gente faz com o que tem. Então, você pode aplaudir a vida dessas pessoas, do diaconato também, que está sempre aí, Se a gente tem um culto abençoado, gente, é porque, graças a Deus, essas pessoas pegam junto em nome de Jesus e faz acontecer. Então, nós vamos orar por eles. No final, você não deixa de cumprimentar aí pelo menos 500 pessoas. Ali no fundo tem a cantina da Selma, tá ali, tem uns, Bananoff, eu acho, como é que chama o negócio, Selma? É Banoff, não tem o na, né? É só Banoff. É o Bananoff, aleluia. Estou acrescentando, é mais e mais, gente, em nome de Jesus, tá bom? Então, qualquer coisa, você já dá um presente para eles aí. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai, obrigado por graça, favor, Pai, nessa temporada para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, que eles serão surpreendidos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, em acréscimo, saúde divina no seu corpo físico, correndo sua carreira com velocidade, graça e favor, em nome de Jesus. Hoje ainda, Pai, eles vão ser surpreendidos pela tua fidelidade, pela tua bondade, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a vida, aleluia. Então, aleluia, não vai embora aí sem cumprimentar 500 pessoas. Eu ia falar para você olhar para o chão até que você vai achar dinheiro na rua, mas agora vamos crer que vai chegar Pix, então, aleluia, não deixa de olhar então o aplicativo do banco, tá bom, gente? Vá em paz em nome de Jesus.